e a Marabras vão sortear nesse mês das crianças um belo quarto. A Band realizou ontem o debate político entre os candidatos que disputam o segundo turno à Prefeitura de Taubaté. Um dia após o encontro, nós fomos às ruas para saber se o debate entre Ortiz Júnior, do PSDB, e Isaac do Carmo, do PT, ajudou o eleitor a definir o voto. Essa é a primeira vez que Taubaté leva as eleições municipais para o segundo turno. Isso porque o número de eleitores que vai escolher entre Ortiz Júnior, do PSDB, ou Isaac do Carmo, do PT, ultrapassou 200 mil. O debate foi marcado pela troca de acusações dos dois lados. O candidato do PT explorou a denúncia de corrupção e o bloqueio de bens do candidato tucano. Já Ortiz Júnior ligou Isaac do Carmo ao prefeito Roberto Peixoto e ao ex-deputado federal Ari Cara. Apesar de polêmico, o debate desta quinta-feira ajudou a população a decidir em quem votar. Primeiro foi acusações de ambas as partes, mas o Isaac foi mais objetivo. Eu acho que é o Ortiz, eu vou votar nele, sinceramente. Já votei no primeiro e votarei no segundo. Eu decidi mesmo pelo Isaac mesmo, ontem mesmo, tá? Ortiz Júnior foi melhor, na minha opinião. Na minha opinião, Ortiz Júnior saiu melhor nesse debate. Para esse cientista político, além de decisivo, o encontro entre os candidatos serviu como uma reflexão para os eleitores de Taubaté. A eleição tem que ser um processo racional. O candidato não é aquilo que o outro está falando. O candidato é aquilo que o eleitor descobre através de um processo que é a leitura de jornais, conversar com pessoas mais sensatas, ver o passado das pessoas. É assim que ele descobre realmente a verdade do homem público, e não através do que o adversário fala dele. Durante 1h30, os candidatos a prefeito de Taubaté falaram sobre funcionalismo público, denúncias e saúde. Confira agora os melhores momentos. Funcionalismo público. Para que a gente possa valorizar o servidor, a gente precisa aumentar o salário dele. Há 6 anos o servidor público municipal não tem aumento de salário. Eu vou dar o aumento com a correção da inflação, mais o aumento de arrecadação de impostos. Além disso, qualificar o profissional, o servidor público, permitir a ele que faça uma pós-graduação, um curso de aprimoramento profissional, no caso dos professores, mestrado e doutorado. Além disso, o plano de carreira do servidor. Não é possível que o servidor, depois de 15, 20 anos, não saiba quando é que ele vai ser promovido. No meu governo, nós não teremos demissão, nós teremos, até o final de 2013, estabelecido o plano de carreira tão sonhado pelo funcionalismo público, que inclusive gestões anteriores do PSDB não resolveu esse problema na cidade, e quero afirmar aqui, como já disse em outras vezes, se necessário for para reduzir o custo da prefeitura, nós vamos reduzir diretamente aonde nós temos os cargos de confiança, inclusive, se necessário, também reduzir o número de secretarias. Mas jamais nós vamos abrir mão do direito dos trabalhadores, dos servidores municipais. Denúncias. Eu estou aqui em mãos com um processo onde a Justiça determinou os bens do bloqueio do candidato Ortiz Júnior. E o juiz da Fazenda Pública, juiz Randolfo Ferraz de Campos, determina a seguinte situação. A ação envolve gravíssimas irregularidades supostamente ocorridas a envolver licitação para aquisição de bens pela FDE, presidida pelo réu José Bernardo Ortiz. Tais irregularidades estariam envolvido o próprio filho do presidente. Isaac do Carmo e PT foram contra a cassação de Roberto Peixoto o ano passado, isso é importante deixar claro. O secretário de Trânsito e Transporte do governo do Peixoto foi do PT até uns anos atrás e não implantou o bilhete único. Eu entendo até ter participado do governo mais corrupto dessa história, PT e PMDB. Talvez por isso ele queira me atacar tanto. A principal proposta do plano de governo dele, sem dúvida nenhuma, é me atacar. Me atacar comparando com novela, me atacar fazendo acusações falsas. Saúde! A questão das UPAs e do SAMU. O governo federal, ele habilita os municípios para receber esse investimento, pagando 50% da sua estrutura. Aí cabe aos estados que fazem convênio com o governo federal pagar 25% e o município 25%. O estado de São Paulo é o único estado do país que não assinou convênio com UPA e SAMU. E aí, o que acontece? Aí o município tem que pagar os 25% que o estado não paga. Mas no meu governo, nós vamos estabelecer sim essa parceria. O governador, que é formado na Faculdade de Medicina de Taubaté, compreendeu o problema da crise do hospital universitário e anunciou 50 milhões de investimento para integrar os 2 hospitais. Só no hospital universitário são 20 milhões de investimentos. Nós vamos passar a atender com mais 300 leitos hospitalares aqui em Taubaté. Para Taubaté, uma grande faixa desses leitos serão dedicados.
Hoje, no pronto-socorro, o grande problema é que tem 50, 60 pacientes internados no pronto-socorro. Nós vamos levar o pronto-socorro para dentro do hospital universitário. E o debate movimentou a sede da TV Band Vale aqui em Taubaté. Veja na reportagem de Renato Dias. 2 horas antes do debate começar, a Avenida Charles Schneider, em frente à sede da TV Band Vale, no shopping em Taubaté, já estava tomada por militantes dos 2 partidos. O candidato Isaac do Carmo, do PT, foi o primeiro a chegar à TV, cerca de 1 hora antes do programa. Pouco depois, foi a vez do candidato Ortiz Júnior, do PSDB. Agora faltam poucos minutos para começar o debate. Os candidatos já estão aqui posicionados. Ao longo das eleições de 2012, a TV Band Vale realizou 8 debates com candidatos de várias cidades da região, inclusive de Taubaté. Mas o desta noite é histórico, pois é a primeira vez que o município tem segundo turno. O debate teve duração de 1 hora e 30 minutos, dividido em 5 blocos. Assessores acompanharam o encontro no auditório da TV e, nos intervalos, trocavam informações com os candidatos. No final, fizeram uma avaliação do encontro. Eu vim para discutir propostas, projetos, pude fazer isso, mostrar para a cidade as nossas prioridades, o nosso plano de governo. Um dos blocos, o segundo bloco, esquentou um pouco, mas eu não acredito em campanha com ataques, em campanhas com acusações. Eu acho que a campanha ela tem que ser em torno sempre de projetos e propostas para a cidade. Nós fizemos um grande plano de governo, ouvindo mais de 20 mil pessoas, fiz mais de 300 reuniões, recolhi informações e elaborei esse plano de governo para expor aqui, nessa oportunidade importante que é o debate. Uma avaliação muito positiva, inclusive fizemos pesquisas simultaneamente ao debate que nos colocaram como vencedor do debate. Ele serviu justamente para colocar as diferenças dos 2 candidatos. Cidade de Taubaté, nossa população não aguenta mais candidato envolvido em corrupção, prefeitos envolvidos em corrupção. O Isaac é ficha limpa e com certeza a população no dia 28 vai dar um basta a essa novela de corrupção que a cidade de Taubaté vive, elegendo Isaac prefeito, e o debate foi fundamental para mostrar justamente essas grandes diferenças dos 2 candidatos. Para o diretor-geral do Grupo Band Vale, a emissora mais uma vez saiu na frente e cumpriu o seu papel no processo democrático. Debate histórico para Taubaté, primeira vez segundo turno, e um debate bem mais empolgante. O formato propicia isso, né? Os 2 candidatos num confronto direto, ganha a cidade, ganha o eleitor, e tivemos aí propostas, um pouco de ataques aí, mas o resumo é quem ganha é o eleitor. E os candidatos Isaac do Carmo, do PT, e Ortiz Júnior, do PSDB, assinaram hoje um acordo com a promotoria, onde a panfletagem deverá ser feita com consciência, ou seja, nada de lixo nas ruas. Quem descumprir o acordo poderá ser multado em até R$15 mil. O candidato do PSDB, Ortiz Júnior, foi à rodoviária nova de Taubaté pela tarde, onde conversou com funcionários e passageiros. Mais cedo, ele esteve no fórum para assinar o termo de ajustamento de conduta sobre panfletagem no dia das eleições. Uma ótima iniciativa do Ministério Público, a gente assinou, vai cobrar a militância, vai cobrar os partidos políticos para que respeitem esse termo de ajustamento com o Ministério Público. Depois foi a vez do candidato petista Isaac do Carmo assinar o acordo. Em benefício de toda a nossa população, em benefício da nossa cidade, quero parabenizar a promotoria por essa iniciativa. Iniciativa essa que desde o início do segundo turno nós já tínhamos conversado. Segundo o termo assinado pelos 2 candidatos aqui no Fórum de Taubaté, é proibido jogar papéis nas ruas para não poluir o meio ambiente. Mas a panfletagem entregue nas mãos dos eleitores vai poder ser feita normalmente, até às 10 horas da noite do dia anterior à eleição. De acordo com o promotor, quem descumprir o acordo deve pagar multa diária de R$15 mil. Essa fiscalização vai ser feita inicialmente pela Polícia Militar e pela própria população, que caso chegar a ver alguma coisa, que comunique o fato à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a seguir, vamos conhecer a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela Santos, vai estar aqui no estúdio para falar das novas metas do próximo governo. Agora 7h07, a gente volta já já.